Aleluia. O Senhor hoje está na direção do culto, como sempre esteve. Mas sabe quando as coisas começam a se encaixar desde o comecinho? Tudo que foi feito até agora, até este momento, foi pela direção de Deus. E a mensagem também não poderia deixar de estar debaixo da direção do Senhor. Queridos, eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção, porque hoje a palavra é para você, ou que deseja, ou que já está no ministério, está atuando, está trabalhando no ministério. E desde já eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Colossenses, capítulo de número 3, a partir do versículo 23 e 25. Amém? O título da mensagem nessa noite é: faça o melhor para Deus. Amém? Colossenses capítulo 3, a partir do versículo 23 até o 25. Amém? Colossenses 3, 23. Todos acharam? Glória a Deus. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Colossenses 3, versículo 23. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor de vocês, que estão servindo. Quem cometer injustiça, receberá de volta injustiça, e não haverá exceção para ninguém. Amém? Amém. Glória a Deus. Podemos assentar. Coloca a sua Bíblia aí do seu lado. Queridos, essa semana foi uma semana meio atribulada. Não digo de lutas, mas de intensidade. Por que eu digo isso? Foi uma semana que eu precisei fazer uma reciclagem durante uma semana. E no final da semana eu estava muito abalado, muito triste, porque uma notícia que eu esperava, ela não veio de acordo com aquilo que eu pretendia. E eu estava, como diz a palavra do Senhor, não andeis ansiosos por coisa alguma, e eu estava ansioso. E a notícia que eu esperava não aconteceu, aquilo me entristeceu. E eu fiquei um pouco deprimido. E não se assuste, pastor também fica deprimido, tá, gente? Tem gente que acha que o pastor não fica deprimido, não fica chateado, não fica irado, mas a gente fica. E aí na sexta-feira eu falei: você quer saber uma coisa? Eu vou ficar em casa. Não vou. Quero sair para lugar nenhum. E fiquei em casa, pensando naquela situação, naquilo que não aconteceu. Só que na sexta-feira o Senhor tinha me dado uma palavra, e eu peguei aquela palavra, mas guardei. Eu não meditei naquela palavra. E quando foi no final da semana, o Senhor me trouxe à memória essa palavra, e eu falei assim: olha que interessante. E eu meditei nessa palavra, e é sobre isso que eu quero falar com os irmãos. Eu estava na minha reciclagem, o instrutor falou assim: olha, lê aí Colossenses 3, 23.
Aí eu achei interessante aquilo, guardei, e essa palavra eu quero transmitir para os irmãos hoje, porque foi uma palavra que o Senhor me deu uma chamada de atenção. Queridos, é importante que nós entendamos a palavra do Senhor. E como eu disse, a palavra é para aqueles que estão no ministério, para aqueles que querem participar do ministério do Senhor. E aquele que quer participar do ministério, ele não pode ser omisso, ele não pode ser relapso, ele tem que ter compromisso com aquilo que ele assumiu. Então eu gostaria que você prestasse atenção nessa mensagem. Eu, a partir de um tempo, eu tenho adotado, quando eu vou pregar uma palavra de Deus, eu vou ministrar uma palavra, ao estudar a mensagem de Deus, ao preparar a pregação, eu tenho comigo 3 fundamentos: o fundamento histórico, o fundamento espiritual e o fundamento prático. O fundamento histórico tem a ver com a visão geral, a situação da época, porque a Bíblia foi escrita numa outra situação, numa outra circunstância, e é necessário que prestemos atenção nisso, porque quando você lê a palavra de Deus e não tem um pano de fundo, não faz ideia do que aquilo está dizendo, do que a palavra de Deus está dizendo, você fica um pouco perdido. Então eu gostaria de começar a mensagem de hoje mostrando o conceito histórico daquela época. Colossos tinha sido uma cidade muito rica, muito forte, muito poderosa. Só que ela perdeu essa qualificação. Outras cidades ultrapassaram a cidade de Colosso. A cidade ela vivia onde hoje é a atual Turquia, e ela estava entre o grande rio, a rota comercial, o rio Eufrates, né, e a cidade de Éfeso. Então a localização dela era uma localização muito boa para comércio, e ela era uma potência. Só que o tempo foi passando, ela se estagnou, ela parou, e duas outras cidades suplantaram ela, passaram por ela, que era a cidade de Herápolis e a cidade de Laodiceia. E ela ficou em segundo lugar, se tornou uma cidade de segunda classe. Mas o que chamou a atenção de Paulo para a cidade de Colosso? O que fez com que Paulo escrevesse uma carta para aquela cidade? Uma pessoa chamada Epáfras. Epáfras, ele foi muito importante no ministério de Paulo. Eu vou ler aqui para vocês o que Epáfras fez. É um nome meio difícil de falar, mas a gente não está acostumado com esses nomes, né? Epáfras. Olha só. No livro Quem é Quem da Bíblia Sagrada, de Paul Gardner, da editora Vida, ele é descrito dessa forma. Ele foi chamado de meu companheiro de prisão em Cristo Jesus. Ele foi chamado de nosso conservo e de servo de Cristo Jesus por Paulo. Ele trabalhou com Paulo e foi companheiro de Paulo nas prisões de Paulo em Roma. Lá em Filemão 23, em Colossenses 1:7, Colossenses 4:12, fala de Epáfras. Em Colossenses 1, no versículo 1, né? A palavra de Deus diz que muitos irmãos foram convertidos por meio da sua pregação, e ele era conhecido pelo seu compromisso com Cristo e a sua perseverança na pregação do Evangelho. E não só em Colossos, mas também em Laodiceia e em Herápolis. Ele era conhecido por isso. A pregação dele era assim. Ele era um homem influente. Ele não levava as coisas de Deus na brincadeira. Ele tinha compromisso com a palavra de Deus. Tanto é que Paulo estava preso, ele ficou preso junto com Paulo, porque pregava o Evangelho juntamente com Paulo. E ele também, a carta de Colossos foi escrita para acabar com algumas heresias que eram colocadas para aquelas cidades. Paulo pregava o Evangelho
E havia muitas pessoas que iam perturbar a cabeça das pessoas com um falso evangelho, uma falsa doutrina. E essa foi o segundo motivo porque o Paulo escreve a Colossenses, a cidade de Colossos, né, para refutar algumas heresias. E que heresias eram essas? A natureza das heresias eram muitas. Primeiro, era o cerimonialismo. Tinha muito cerimonialismo naquela cidade. O que é cerimonialismo? O cerimonialismo era regras para comer, para beber, tinha regra para tudo. Então, isso era uma heresia. Você tem que comer, para você comer, você tem que fazer isso. Para você beber, você tem que fazer isso. Para você ir no culto, você tem que fazer isso. Então era cheio de regras. E isso tinha atrapalhado o entendimento do Evangelho pregado por Paulo. A segunda heresia, adoração a anjos. O povo adorava muito anjo, né? Queriam colocar os anjos no lugar de Deus, né? E a terceira heresia era a depreciação de Cristo. Eles não davam a Deus, a Cristo, o valor que ele merecia. Amém? Então, era essas as heresias. E tinha uma outra, que era a dependência da sabedoria e das tradições humanas. Era os chamados, esqueci o nome, das pessoas que se intitulavam muito sábios. E para que você pudesse chegar à presença de Deus, você receberia uma sabedoria, né, maior. Depois eu lembro do nome desses, como eles eram chamados. Os gnósticos, lembrei. Essas eram as heresias que estavam sendo disseminadas ali na cidade de Colossos. Então, Epáfras e Paulo, eles combatiam essas heresias, argumentando, ensinando aos colossenses sobre o ministério, sobre a palavra de Deus. Visto esse pano de fundo agora, vocês têm um entendimento agora de como é que estava a cidade naquela época, como é que as pessoas viviam naquela época, a situação deles naquele momento. O que lendo o texto de Colossenses, eu entendo aqui, esse é o segundo fundamento, o fundamento espiritual. O que eu entendo da palavra, lendo o texto, o que aquilo me faz entender. A falta de conhecimento bíblico das pessoas. Eles não tinham muito conhecimento, então Epáfras e Paulo levavam o conhecimento da palavra de Deus àqueles homens. Pessoas que não querem buscar o conhecimento da palavra de Deus e meditar nela, gastar tempo lendo a palavra de Deus, refletindo na palavra e aprendendo de Deus ou sobre Deus, eles são facilmente manipulados, eles são facilmente enganados. E era isso que estava acontecendo, não porque somente os colossenses estavam sendo bombardeados por heresias ali, mas também tinha uma parte da população que não se interessava, ou que ia simplesmente participar ali, mas não, para eles tanto faz como tanto fez. A palavra de Deus lá em Oséias 4,6 diz: meu povo perece por falta de conhecimento. E lá em Provérbios 24,3 diz: com sabedoria se constrói a casa, e com discernimento ela se consolida. Então o que é isso? Se com sabedoria eu construo, tendo mais sabedoria, sabendo o que significa cada coisa ali, ela permanece de pé. E é isso que a palavra do Senhor nos ensina todos os dias. Nós temos que buscar a presença de Deus, nós temos que estar dispostos a trabalhar para o Senhor. Mas só a disposição resolve? Não, nós temos também que nos qualificar. Nós temos também que nos dedicar à palavra de Deus. Nós temos também que nos dedicar a aprender a palavra de Deus. Ter discernimento, conhecimento daquilo que estamos estudando, trabalhando, ministrando. O desinteresse pela obra de Deus. Isso é difícil, queridos. Porque não é só a falta de conhecimento, mas o desinteresse pelas coisas de Deus.
Isso é mais difícil de tratar dentro da igreja. Essas coisas têm acontecido. A falta de conhecimento da palavra de Deus e também o desinteresse pelas coisas de Deus, pela obra de Deus. Isso tem deixado as igrejas vulneráveis. Por quê? Porque, de um lado, a pessoa não conhece, não tem a sabedoria, não busca. São enganadas por pessoas que querem usar o Evangelho para enriquecimento próprio ou para desviar a pessoa do seu próprio caminho. E tem também o desinteresse daqueles que estão dentro da igreja, que estão ali simplesmente para cumprir um compromisso religioso. Então fica mais difícil. Essa segunda opção, o desinteresse pelas coisas de Deus, é mais difícil, porque vai da própria pessoa. Você pode falar, você pode ensinar, você pode tentar doutrinar, mas se a pessoa não tiver interesse em aprender, fica difícil. Não tem como. Tem que partir da pessoa querer aprender. Tem que partir da pessoa querer se dedicar à palavra do Senhor. Então, se eu não tenho interesse, se eu não busco, se eu não leio, se eu não me preparo, o que eu tenho que fazer então? O que resta para mim então? O que vai ser de mim então? Qualquer um que chegar com meia dúzia de palavras bonitas, bem explicadas, eu vou acreditar. E era isso que estava acontecendo em inúmeras cidades em que Paulo tinha suas congregações. Em Gálatas foi da mesma forma. Éfeso também era assim. Aonde Paulo abriu uma congregação, tinha sempre ali os falsos mestres, os falsos profetas, os gnósticos, para tentar desviar o povo do caminho do Senhor, para enganar as pessoas, usando a palavra de Deus de forma errada. Então esse é o entendimento espiritual que eu tive sobre a palavra do Senhor. Então, se eu tenho um conhecimento histórico, eu sei o que estava acontecendo naquela época, se eu entendi a palavra do Senhor, por revelação do Espírito Santo e da palavra escrita, o que falta para mim agora? Falta um fundamento prático. E o que é o fundamento prático? É eu colocar em prática aquilo que eu li e aprendi. E o que falta nas igrejas hoje é colocar em prática aquilo que eles já sabem. Se nós já sabemos que temos que orar, que temos que jejuar, que temos que ler a palavra de Deus, meditar nela de dia e de noite, não se desviar dela nem para a direita nem para a esquerda, se nós temos que pregar o Evangelho, o que nos falta é colocar em prática. E o que falta na igreja é isso. Pessoas se colocarem à disposição da obra de Deus para colocar a sua vida ministerial e espiritual em prática. Muitas pessoas reclamam que as coisas não estão acontecendo na sua vida, mas não colocam em prática aquilo que eles já aprenderam de Deus, da palavra de Deus, e de pregar o Evangelho a toda criatura. Meditar na palavra de Deus, não desviar a palavra de Deus. Então não colocam em prática o que foi falado, o que é lido, e querem que as coisas se resolvam. Não vai dar certo, querido. Não é assim que Deus trabalha. Mais uma vez, Paulo se vê combatendo heresias espalhadas dentro das suas congregações. Isso acontecia de forma comum no ministério de Paulo. Se você pegar as cartas de Paulo às igrejas, a maioria delas falam de heresias, de falsos mestres, de falsos profetas, do falso evangelho. E o que Paulo mais combatia era esse tipo de heresia, de trabalhos contra a igreja, trabalhos contra o evangelho. As pessoas têm sido enganadas por não buscarem aquilo que é de Deus, mas aquilo que é terreno. Hoje a gente busca só aquilo que é terreno, aquilo que é palpável, não é aquilo que é de Deus. E está aí mais um erro, porque a palavra de Deus diz que nós devemos buscar aquilo que é do alto, as coisas que vêm do céu. Porque os que são da terra, o Senhor, Ele nos sustenta.
Mateus 6,33, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. E nós ficamos correndo atrás das coisas materiais, esquecendo nós das coisas espirituais. A falta de compromisso e de preparo daqueles que estão na frente da obra do ministério dentro das igrejas tem deixado pessoas sem nenhum preparo tomar a frente do ministério. A preguiça das pessoas de abraçar a obra de Deus tem dado lugar a pessoas que não têm o mínimo de preparo, não têm o mínimo de conhecimento bíblico, não têm o mínimo de conhecimento teológico para subir em cima de um altar e pregar a palavra de Deus. O que tem acontecido são formação de cristãos fracos, sem conteúdo, sem base. Eu li um livro do pastor Rodrigo Silva, chamado O Ceticismo da Fé. Muito bom o livro. E ele diz o seguinte, que até dentro das universidades os professores passam aperto. Porque o próprio professor persegue o professor quando ele fala que ele é cristão. E o que eu quero dizer com isso, queridos? O diabo não está brincando. Sabia? O diabo não está brincando. Esses dias eu estava conversando com a minha esposa lá em casa sobre as estratégias de Satanás. E Satanás, ele é astuto, ele é esperto. Ele tem aparelhado escolas, faculdades, universidades. Ele tem disseminado ideologias, conceitos aí na cabeça do ser humano, que no começo parecem ser algo proveitoso, algo verdadeiro, algo correto, mas que não é. O início é bom, mas o restante leva a gente ao fracasso. E por que isso tem acontecido? Porque aquelas pessoas que estão responsáveis por estar na frente da obra de Deus têm negligenciado a obra do Senhor. Não têm se preparado, não têm se dedicado, não têm assumido o compromisso com as coisas de Deus. E quando nós não assumimos compromisso com as coisas de Deus, Satanás coloca um servo dele na frente para tomar as rédeas. Se nós não tomamos a rédea das nossas vidas, nós somos manipulados. Se eu não tenho autoridade sobre eu mesmo, outra pessoa vai ter. Se eu sempre me abaixar, me curvar diante de tudo, eu não tenho como lutar, porque eu mesmo estou me entregando. Queridos, se nós não temos compromisso com as coisas de Deus, nós não temos compromisso com nada. Olha, para pregar essa palavra, para trazer essa mensagem para os irmãos aqui nessa noite, eu pesquisei, eu li, eu fiz comparações. Eu tenho algumas Bíblias lá em casa, eu fico olhando qual Bíblia que tem a tradução melhor. Eu fui atrás de dicionário, eu pesquisei sobre Éfrafas, eu pesquisei sobre Paulo, eu tive que ler o livro de Colossenses por inteiro. Não foi só o versículo 23 e 24 e 25 do capítulo 3. Tive que ler o livro todo para ter um entendimento. E se eu, que estou na frente da igreja, não faço isso, simplesmente chego aqui, abro a Bíblia e falo aquilo que eu quero falar, eu estou dando legalidade. Eu não estou sendo um bom pastor, eu não estou sendo um bom mestre, porque eu não estou tendo compromisso com aquilo que eu fui levantado.
para fazer. Então, quando você for chamado para trabalhar para o Senhor, quando você for levantado dentro de um ministério, tenha compromisso com a palavra de Deus. Tenha compromisso com as coisas do Senhor. Não leve as coisas de Deus na brincadeira, porque Deus não está brincando e nem o diabo. A igreja precisa se aperceber dessa situação. Todas as igrejas precisam abrir os seus olhos, porque a falta de compromisso de homens e mulheres que estão na direção de um ministério tem causado a ruína da igreja. Pessoas preocupadas com outras coisas, e aí sobe no altar e faz uma pregação de um cristianismo sem Cristo, de uma teologia sem Deus. E aí como é que fica a cabeça das ovelhas? Eu servi o exército durante 7 anos, e tinha uma frase que dizia: a tropa é o espelho do guia. A tropa é espelho do guia. Se o comandante está devagar, não tem compromisso, a tropa não vai ter. Se o pastor não tem compromisso, a igreja não terá compromisso. Não terá compromisso. Por isso eu digo hoje que a palavra é para aqueles que estão no ministério. O Senhor tem levantado homens e mulheres para trabalhar na igreja, mas é necessário que nos preparemos, que nos dediquemos, que tenhamos compromisso, vontade, perseverança, porque ninguém falou que ia ser fácil. Eu sonhava, eu sempre peço a Deus, meu Deus, que a nossa igreja possa ter mais pessoas interessadas em buscar a palavra do Senhor, em estudar a palavra do Senhor, em gastar tempo, debruçado em cima da Bíblia, para que a gente não venha a ser enganado. E o que tem acontecido, poucas pessoas têm se inclinado, se dispostos a vir a fazer a obra. A Bíblia diz lá em Lucas capítulo 9, no finalzinho do capítulo 9, se não me engano, versículo 35, diz que Jesus dizendo para os discípulos: olha, a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peça ao Senhor da seara que envie mais trabalhadores. Enquanto isso, os trabalhadores não querem trabalhar. Os trabalhadores não querem ter compromisso. Por favor, essa. As pessoas não querem mais ter compromisso com as coisas de Deus, infelizmente. Então, queridos, se você se dispôs a fazer a obra de Deus, se você for sim, pastor, você está precisando de ajuda? Pastor, eu sei pregar. Pastor, eu sei cantar. Pastor, eu não sei pregar nem cantar, mas eu oro bastante, eu sei orar. Amém? Já está fazendo alguma coisa, já está trabalhando, já está se dispondo. Lá no livro de Isaías, o Senhor, Ele faz uma pergunta: quem enviarei? Quem se dispõe? É mais ou menos isso que diz o versículo. Isaías diz assim: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Ele se dispôs a fazer o quê? A trabalhar para o Senhor. O Senhor levantou Isaías como profeta, e ele trabalhou para o Senhor, porque ele se dispôs a trabalhar. Se nós nos dispomos a fazer as coisas de Deus, então tomamos as coisas de Deus a sério, levemos as coisas de Deus a sério, não em brincadeira.
Porque quando nós nos dispomos a fazer as coisas de Deus, assim como diz a palavra de Deus em Tiago 4,8, ele diz assim: achegai-vos a Deus, e Deus os chegará a vós outros. Se eu me disponho a trabalhar para Deus, Deus vai se dispor a me ajudar. O Senhor vai me qualificar, vai me dar unção, vai me dar sabedoria, vai me dar direção, discernimento. Mas se eu não me disponho a servir a Deus, Deus não vai contar comigo. Deus não vai contar comigo. Você quer ver um exemplo? Quando a gente não se qualifica, quando a gente não busca, quando a pessoa chega assim: irmãos, eu vou cantar, mas eu não sei cantar não, eu vou cantar para o Senhor. Ora, se você não sabe cantar, se você não sabe cantar, mas eu vou cantar para o Senhor. Mas se é para Deus, você tem que fazer o seu melhor. Se você não sabe cantar, não, eu não vou cantar porque eu não sei. Então quem sabe cantar vai cantar para o Senhor, porque ele vai cantar melhor do que eu. Ele está mais preparado do que eu, ele tem uma voz melhor do que a minha. Então se é para Deus, eu não vou fazer de qualquer jeito. Se é para o Senhor, então eu não vou pregar de qualquer jeito, eu não vou cantar de qualquer jeito, eu não vou evangelizar de qualquer jeito. Porque é para Deus. Se eu for fazer alguma coisa de qualquer jeito, eu tenho que fazer para mim. Mas para Deus não. Mas infelizmente, as pessoas não se preparam, não se dedicam para fazer para Deus. Com coisa que Deus tem que receber só o resto. Olha só que interessante. Por que Deus rejeitou a oferta de Caim, mas aceitou a de Abel? Porque a oferta de Caim era o resto. A oferta de Abel, ele pegou o melhor que ele tinha e dedicou para o Senhor. A primeira cria, aquela que era mais gorda, ele dedicou o melhor para o Senhor. Já Caim dedicou o quê? O resto. Nadab e Abiú, eles eram responsáveis pelo sacerdócio no templo. No templo não, no tabernáculo, no deserto ali. Foram para o tabernáculo, ofereceram fogo estranho e foram queimados. Por quê? Porque não fez a obra de Deus de forma correta, não fez o que era certo, fez de qualquer jeito. O sacerdote Eli da mesma forma. A palavra de Deus diz que os filhos de Eli pegavam as ofertas que eram dedicadas ao Senhor, a oferta tinha que ser cozida. Esses camaradas só tinham essa churrasqueira, só pode. Porque eles não queriam que a carne fosse assada. Eles enfiavam o garfo lá dentro, tiravam a carne, sem ela estar cozida, e assavam. E a palavra de Deus diz que a carne seria cozida. E uma parte desse sacrifício, desse animal que era sacrificado, uma parte ia para o sacerdote. Mas eles, antes de tudo, antes de matar o bicho, já estavam escolhendo a carne já. O Senhor acabou com eles. E ele, por ser negligente, por não chamar, não repreender, não chamar a atenção dos seus filhos, acabou morrendo também. Por quê? Porque estava fazendo a obra de Deus de qualquer jeito. A palavra do Senhor, lá em Provérbios 18, 9, diz assim: quem relaxa o seu trabalho é irmão do que o destrói. Quem relaxa no seu trabalho é irmão de quem o destrói. Se eu não faço o meu serviço bem feito, se eu não faço o meu trabalho bem feito, eu sou irmão daquele que vem fazer porcaria. Eu sou irmão daquele que vem atrapalhar. Então uma palavra que está muito esquecida no meio da igreja, que é Jeremias 48, 10. Maldito é o que negligencia o trabalho do Senhor.
Em outra tradução diz: maldito é aquele que faz o trabalho do Senhor relaxadamente. Então devemos prestar atenção nessas coisas. Se eu me dedico a fazer a obra do Senhor, a trabalhar na igreja, a fazer aquilo que o Senhor me levantou para fazer, que eu faça da melhor forma possível, porque o texto lá em Colossenses diz isso: tudo o que fizer, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Quem cometer injustiça, receberá de volta injustiça, e não haverá exceção para ninguém. Se nós estamos trabalhando para Deus, que trabalhamos de forma certa, correta, não de qualquer forma. Se eu me disponho a trabalhar para o Senhor, eu tenho que estudar, eu tenho que meditar, eu tenho que refletir na palavra de Deus, eu tenho que dedicar tempo à oração, a jejum, a buscar de Deus. Porque subir aqui e falar qualquer coisa é fácil, mas a responsabilidade. Porque pessoas têm subido em cima de altares e pregado de forma irresponsável, levando pessoas a cometer pecados, a pregar evangelho, pregando evangelhos de forma totalmente errada, achando que estão fazendo a vontade de Deus, mas estão fazendo a vontade de Satanás. Se não precisasse estudar para pregar o evangelho, a Bíblia não diria que a gente teria que meditar nela. Se não fosse necessário ler, a Bíblia não teria escrito, sendo um livro, ela não teria sido escrita, ela teria sido feita de forma oral. Existem pessoas que sobem no altar e acham que está naquele filme Matrix, colocam um chip na cabeça e já sei tudo. Está errado. Mesmo Paulo, pega o exemplo de Paulo, ele mesmo disse que ele aprendeu aos pés de Gamaliel. Ele excedia demais os seus irmãos na época. E mesmo assim, quando teve um encontro com Cristo, ele precisou de um período de tempo para aprender tudo de novo. Ele teve que reaprender tudo aquilo que ele sabia. Se você está liderando e não tem qualidade, busque, se organize, programe-se. Não use desculpas para justificar, para deixar as coisas de Deus de qualquer jeito. Eu trabalho muito. Programe-se. Tire um dia dedicado ao Senhor. Tire algumas horas do seu dia para se dedicar à leitura, para buscar de Deus. Porque a palavra de Deus era bem clara. Mateus 7 diz assim, Mateus 7,7: peçam e lhe será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhe será aberta, pois todo aquele que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate, a porta lhe será aberta. Qual de vocês, se seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas a seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus dará coisas boas àqueles que o pedirem. Só que ele continua: assim em tudo façam aos outros o que vocês querem que lhes sejam feito, pois esta é a lei e os profetas. Tem gente que quer sabedoria, mas não quer compartilhar. Tem gente que quer unção, mas não quer compartilhar. Tem gente que só quer receber, mas não quer compartilhar. 1 Pedro 4,11 diz: se alguém fala, faça-o como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça-o com a força que Deus provê, de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado, mediante a Jesus Cristo, a quem sejam a glória, o poder para todos sempre. Amém?
para finalizar, Mateus 37 e 38 diz assim: então disse aos seus discípulos: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam ao Senhor da seara que envie mais trabalhadores para a sua seara. Hoje a igreja está assim. Poderia ter muito mais gente, mas por que não estão? Ah, pastor, mas você tem que entender que cada um tem um problema. Mas todo mundo tem um problema no mesmo dia, no mesmo horário, sempre no mesmo horário, sempre no mesmo dia. É muita coincidência. Tem gente que tem compromisso sempre no domingo e sempre na hora do culto. Tem gente que sempre tem um compromisso sempre nos dias de culto durante a semana. Não porque não é tal dia aconteceu isso e tal, na outra semana você vai ver a mesma coisa. Irmãos, deixemos de lado a preguiça, deixemos de lado a falta de compromisso. Nós temos que deixar de lado, nós temos que zelar pelas coisas de Deus, buscar aquilo que é do alto. Nós temos que buscar crescer espiritualmente, viver em comunhão com nossos irmãos, a palavra do Senhor, pois assim a igreja primitiva foi crescendo. Todos permaneciam juntos, se alimentavam juntos, oravam juntos, meditavam na palavra juntos, e eles não foram castigados por isso. A palavra de Deus diz ao contrário. Muitas pessoas olhavam para eles e queriam seguir aquele exemplo, e muitas pessoas eram acrescentadas àquele grupo. O Senhor tem levantado servos e servas aqui na igreja. O Senhor tem levantado homens e mulheres dentro da igreja. E a palavra de Deus diz o seguinte: portanto, que todos que se considerem como servos, encarregados do ministério de Deus, e o que se espera de um servo, em outra tradução diz dispenseiros ou mordomos, e o que se espera de um mordomo, de um dispenseiro, de um servo, o que requer de um servo é que eles sejam fiéis, que eles sejam fiéis a Deus, tenham fidelidade a Deus. E o que é fidelidade? Era aquilo que acontecia com Paulo e Lucas. Paulo preso, Lucas ia lá para cuidar das vidas de Paulo, mas também para escrever as cartas de Paulo. Era fidelidade. Acompanhava Paulo, Epafras acompanhava Paulo na prisão em Roma também. Fidelidade é você passar pela dificuldade junto com o seu irmão. Fidelidade é o Senhor mandar você pregar a palavra de Deus e você ir lá e pregar a dor a quem doer. Fidelidade é o que aconteceu quando os cristãos eram colocados lá no Coliseu para serem engolidos por leões, serem mortos. Aquilo sim era fidelidade a Deus, compromisso. E hoje muitas pessoas dizem: eu estou sofrendo. Você não está sofrendo, querido. Você está passando por um momento difícil, mas sofrimento você não está. Você quer comparar o seu sofrimento com o sofrimento daquelas pessoas que foram cerradas ao meio? Você quer comparar o seu sofrimento com aquela mãe que tinha o seu filho tirado do seu colo e jogado num penhasco, num desfiladeiro? Você quer comparar o seu sofrimento com aquelas pessoas que têm morrido lá nos países socialistas aí do mundo? Você quer sofrimento maior do que isso? Você quer sofrimento de você ter seu corpo amputado, de ter o seu corpo amarrado por 4 cavalos e sendo puxado e partido, se despedaçando? Você quer sofrimento maior do que isso? Pessoas que foram cerradas ao meio, porque a palavra de Deus está na sua mão hoje. Isso era sofrimento. O que nós passamos hoje é um momento difícil, situações difíceis, mas que são resolvidas. Pergunta para aquela mãe que viu seu filho sendo furado a espada. Aquilo era sofrimento.
Agora, o sofrimento para nós hoje é porque não deram like no meu vídeo. Eu estou sofrendo. Eu estou sofrendo porque eu não tive visualizações. Você não sofreu porque você não tem um cabo de enxada para capinar um lote. Você não está sofrendo porque você não tem uma roupa para lavar. É por isso que você está sofrendo. Porque pessoa que trabalha não tem tempo para ficar pensando em coisa pequena. Pessoas que trabalham para Deus não tem momento para ficar pensando em coisa fútil. Pessoa que trabalha para Deus não tem tempo para viver de fofoca aí do irmão, para ficar reparando no vestido da irmã. Pessoa que trabalha para Deus não tem tempo para esse tipo de coisa. Jesus uma vez respondeu: minha comida e minha bebida é fazer a vontade do Senhor. As pessoas costumam dizer: Deus não chama os capacitados, mas capacita os escolhidos. Mas eu digo para vocês: se você se coloca à disposição, tenha disposição para fazer. Se você se coloca à disposição, tenha disposição para fazer. Não fala: eu estou disponível, mas no dia que precisar de você, hoje não dá e tal. Não adianta. Então você não está à disposição. Os discípulos se colocaram à disposição do Senhor Jesus. Os pregadores do passado se colocaram à disposição. Os profetas se colocaram à disposição. Eles estavam dependentes e na dependência do Senhor. Então, se você quer assumir um cargo, estar na frente de um ministério, ou você que já está na frente de um ministério, trabalhe para o Senhor. Trabalhe como se você estivesse trabalhando para Deus. Faça o seu melhor. Se dedique. Faça tudo, mas como se estivesse fazendo para Deus. Se você trabalha no serviço secular, se você é um pedreiro, seja o melhor pedreiro. Se você é servente, seja o melhor servente. Se você é um cabeleireiro, seja o melhor cabeleireiro. Se você é um policial, seja o melhor policial. Se você é uma doméstica, seja o melhor doméstico. Faça como se estivesse fazendo para Deus, e Deus vai te recompensar. Faça de forma excelente. Faça com excelência. Não de qualquer jeito. Porque há daquele que faz a obra de Deus relaxadamente. Se você se dispõe, se você tem disposição, então trabalhe com disposição. Amém, queridos? Vamos orar? Senhor meu Deus, em nome de Jesus, agradecemos a Ti, ó Deus, pela palavra e por tudo o que o Senhor tem feito pela Tua igreja. Pai, que se aquele que ainda não se atentou para a obra do Senhor, aquele que ainda guarda no seu coração o desejo de servir ao Senhor, que o Senhor levante esse homem, essa mulher, que o Senhor levante esse jovem, essa jovem, Senhor, como uma coluna da Tua igreja, como um servo, uma serva do Senhor, que eles tenham autoridade, que eles tenham unção, que eles tenham sabedoria, que eles tenham discernimento, mas acima de tudo, que eles tenham vontade e compromisso com a obra do Senhor, que eles venham ser separados e que eles venham se dedicar para tudo aquilo que o Senhor tem preparado, para a obra do Senhor, para a salvação daquele que está perdido, que ele venha ser instrumento do Senhor, para que a obra do Senhor seja levada àquele que precisa, seja entregue àquele que busca. Nós te agradecemos nessa noite, Pai, e pedimos que Teu Espírito Santo nos guie diante da palavra do Senhor, diante do Teu ministério, Pai, e nos colocamos à Sua disposição. Levanta a Tua igreja, aviva a Tua obra, Senhor, em nome de Jesus. Assim nós choramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Queridos,